Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de língua portuguesa para os nossos alunos aí do nono ano A e B da Escola Estevão Ângelo de Souza, né? A nossa unidade de estudo hoje vai falar sobre estrangeirismos e empréstimos linguísticos, que são ainda um pouquinho daquele assunto de variação linguística que a gente já estudou, mas são uma modalidade também que entra no processo de formação de palavras na língua portuguesa, né? Tanto o estrangeirismo quanto o empréstimo linguístico, eles ajudam a formar novas palavras em língua portuguesa. E o nosso objetivo é conceituar esses dois termos, compreender o que é cada um e que a gente perceba a influência que eles têm no nosso idioma, identificando aí alguns desses termos que a gente utiliza normalmente. Bom, o que vem a ser então o estrangeirismo? O estrangeirismo é essa utilização em língua portuguesa de qualquer termo que venha de uma outra língua estrangeira. E aí tem um perigo que é a gente achar que estrangeiro é só o que vem dos Estados Unidos. Quando nós falamos de estrangeirismos, nós falamos de tudo aquilo que é importado, de todas as palavras que vêm de outro idioma e não apenas do inglês. Então a gente tem aí algumas palavras de língua estrangeira que já são usadas aqui no nosso país. Algumas delas foram aportuguesadas e outras não, né? Então eu trouxe aqui esse grande painel com alguns termos que nós já usamos. Nós usamos o jeans, coach, home office, a hashtag, fake news, workshop. A gente tem aqui lingerie, que é do francês. Nós temos cappuccino, que é do italiano. Pizza, que também é italiano. A gente tem aqui nesse retângulo maior palavras que são africanas, né, de origem africana. Então a gente percebe aí que o estrangeirismo é a utilização de palavras estrangeiras no nosso idioma, não apenas palavras que vêm do inglês, mas que vêm de todos os outros idiomas, né? O que vem a ser então o empréstimo linguístico? Ele acontece quando essa palavra estrangeira chega no nosso idioma e ela sofre alguma modificação na escrita ou na pronúncia para facilitar a utilização dela. Então essa palavra ela vai sofrer também um processo de aportuguesamento, que é quando ela passa a ser considerada pertencente ao idioma no qual ela está sendo utilizada. É como se a gente adaptasse a escrita e a pronúncia da palavra para facilitar o uso. Então, tanto os estrangeirismos quanto os empréstimos linguísticos, eles são necessários para a renovação da língua, né? Eles fazem parte do processo de formação de novas palavras em língua portuguesa. Aqui desse lado eu tenho palavras que já foram aportuguesadas, né? Palavras estrangeiras que vieram de outros idiomas e que a gente utiliza com muita naturalidade, como é o caso de balé, que na escrita original tem 2 L's, é o caso de deletar, que no inglês é delete, é o caso de surf, que no inglês é surf, e é o caso de whisky, né? Então essas palavras aí, elas se modificaram na escrita e um pouquinho na pronúncia para facilitar o uso delas aqui pra gente. Do outro lado aqui eu também tenho mais um grupo de palavras que foram aportuguesadas. Quando a gente diz que a palavra foi aportuguesada, é porque ela já passou por um processo de estudo aqui no Brasil. E o VOLP, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, é um documento importante. Ele é que diz se a palavra foi aportuguesada ou não, se ela vai ser usada ou não. Então o VOLP já tem essas palavras aí como sendo palavras pertencentes ao nosso idioma. A gente pegou emprestado, deu uma modificada ali na escrita e na pronúncia, o significado continua o mesmo e a gente já está utilizando, tá? Aqui eu tenho mais uma série de palavras, essas aqui são estrangeirismos de verdade. Por quê? Porque do jeitinho que elas vieram do outro idioma, elas continuam sendo utilizadas, tanto na escrita, mas elas são pessoas, né? E ele diz que o estrangeirismo é uma pessoa que veio de outro idioma, com a roupa do seu país, chegou aqui no Brasil e para mostrar um ar de superioridade, ela não trocou de roupa. Então a palavra estrangeira, ela vem do outro idioma e ela continua com a mesma forma na escrita e na pronúncia, ela não sofreu modificação. E o empréstimo linguístico seria essa pessoa que vem de outro país, mas quando chega aqui, ela troca de roupa, ela é obrigada a trocar de roupa para se adaptar aos costumes, para se adaptar à vida daquele país.
Isso acontece com o empréstimo linguístico, né? A palavra estrangeira chega aqui e ela sofre uma adaptação na escrita ou na pronúncia para que possa ser utilizada, e com o tempo de tanto ser utilizada, ela é aportuguesada, né? Ela passa a ser reconhecida oficialmente como uma palavra pertencente à língua portuguesa. Então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês e logo mais nós teremos atividades.